Pronto. Então, gente, vamos dar início à aula de fecundação, que é a nossa última aula para a nossa primeira prova. Então, o que é fecundação? Fecundação, gente, é fertilização ou concepção. Então, você pode chamar os dois nomes, ou os três nomes, na verdade. Então, fecundação, fertilização ou concepção são as mesmas coisas, tá? E o que seria isso? É a união do espermatozoide com o óvulo. Nem sempre, quando ocorre a fecundação, significa dizer que houve a gravidez. Às vezes acontece a fecundação, mas a gravidez não progride, tá? Então, quando você une esse espermatozoide com o óvulo, é a fecundação. Onde é que ocorre isso? Onde é que ocorre isso? Nas trompas, tá? Quando você junta, né, o óvulo com o espermatozoide, você vai formar o que a gente chama de ovo ou zigoto. Então, tá aqui o óvulo e aqui tá o espermatozoide. Quando você junta os dois, você tem o que a gente chama de ovo ou zigoto. Então, o ovo ou zigoto já é o óvulo fecundado. Então, em relação aos espermatozoides, milhares de espermatozoides, eles vão tentar romper essa cápsula, mas somente um entra. Nunca, jamais dois entram. E aí eu vou explicar quando for falar dos gêmeos, tá? O homem, a cada ejaculação, ele ejacula em torno de 300 milhões para um só poder entrar aqui dentro do óvulo. E por que que tem que acontecer isso, gente? Porque os espermatozoides, a maioria vão morrer antes de chegar, aliás, antes de chegar nas trompas. Muitos morrem ainda na uretra do homem, outros vão morrer quando chega lá na vagina, lembra que a vagina é ácida? Então, muitos vão morrer lá na vagina. Outros se perdem lá dentro do útero, porque é muito extenso, né? Então, os espermatozoides, eles têm uma tarefa muito árdua até chegar ao óvulo, tá? Então, por isso que precisa de uma quantidade bem considerável. Após somente um entrar aqui dentro do óvulo, o que é que acontece? Ele perde essa cauda e o óvulo fica completamente impermeável, ou seja, nenhum outro consegue mais entrar. Aqui nós temos a estrutura de um espermatozoide, onde você tem a cauda, que é também chamada de flagelo. Essa cauda é de extrema importância para o espermatozoide. Por exemplo, espermatozoides que a cauda é curta ou não tem cauda, significa dizer que o homem é estéril, ele não consegue engravidar a mulher. Por quê? Porque essa cauda é fundamental para que ele consiga nadar até chegar ao óvulo. Sem a cauda, ele não tem movimentação. Aí nós temos as mitocôndrias, que fica aqui perto da cabeça, o núcleo, que fica aqui na cabeça do espermatozoide, e o acrossomo. Esse acrossomo é uma região que a gente encontra no espermatozoide que tem uma enzima. É uma substância que é capaz de, tipo, de corroer as substâncias. Então, o espermatozoide, ele vai chegar aqui no óvulo, eles vão começar a bater a cabeça aqui para poder entrar. E eles vão pegar esse acrossomo, que tem essa substância, para quebrar o óvulo para poder entrar. Na hora que um entra, fecha tudo e o restante vão morrer. Aqui é só mostrando como é que ocorre a fase da fecundação, né? Aqui está o óvulo maduro lá nas trompas. O espermatozoide vem, entra aqui dentro. Antes dele entrar, ó, ele perde a cauda. O núcleo que está aqui, se junta com o núcleo do óvulo, ó. E aí começa a fecundação. De uma célula se transforma em duas, ó. Duas em quatro. Depois já tem um monte de células que a gente chama de mórula. Depois formam plastocistos. Isso aqui já é dentro do útero. E aqui ele já está plantado no endométrio. Aí já vai ser o futuro bebê. Então, o ovo ou zigoto formado, ele possui a mesma quantidade genética necessária para um novo ser vivo. Lembrando, gente, o que é isso? Que essa questão da informação genética. Nosso corpo ele é formado por células e cada célula do nosso corpo tem 46 cromossomos. Quando você tem a união do óvulo com o espermatozoide, que o óvulo e o espermatozoide são duas células.
Se, por exemplo, eles tivessem 46, quando eles se juntassem, eles iam ter 92 cromossomos. E isso geneticamente é impossível. Só para vocês terem noção, uma pessoa que nasce com síndrome de Down é porque ela nasceu com um cromossomo a mais. E já dá uma síndrome daquela, imagina. Então, todas as células do nosso corpo só têm 46 cromossomos. Com a exceção de quê? Do óvulo e do espermatozoide. Porque o óvulo vai ter só 23, o espermatozoide também só vai ter 23. Por quê? Porque na hora que eles juntam, 23 com 23 dá 46, tá? Então, por isso, gente, que não tem ninguém igual a ninguém. Inclusive, até os gêmeos idênticos, nós vamos falar depois, tá? Mas não tem como. Por quê? Porque esse óvulo e esse espermatozoide são únicos. Então, quando eles se juntam, é que vai formar um novo ser. Michele, na ultrassom, dá para saber se a criança tem síndrome? Tem. Nem eu não sei se. Ali eu não sei se pela ultrassom. Eu sei que tem um exame que a gente faz, o exame de sangue na gestante, que dá para saber. Não só. Existe um. Eu esqueci o nome. Isso aqui é um exame muito complexo, que tira o sangue da. Acontece assim, por exemplo, a mulher tem medo, tem desconfiança de ter algum problema, da criança nascer com alguns problemas, aí tem esse exame de sangue que faz, que você sabe se a criança tem síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. É como se fosse um tipo teste do pezinho, só que feito com sangue da mãe. Eu não sei se pela ultrassom daria. Por exemplo, eu sei que pela ultrassom dá para saber se a criança tem nanismo, se vai nascer anã, tá? Agora, se síndrome de Down, não sei, mas eu posso ver, aí eu falo para depois na próxima aula. Eu acho que dá para ver, professora, acho que é no morfológico só. No morfológico dá, se tem síndrome de Down. Ah, é Sim, mesmo. É mesmo, que é uma das indicações de você fazer a morfológica. Além de ver se houve o fechamento do tubo neural, é para saber se tem síndrome de Down. É, mas eu vou ver direito e eu explico melhor, viu, Adem? Tá bom. Tá. Então, aqui é só mostrando como é que acontece, né? Aqui está o amadurecimento do óvulo. Ele amadureceu, ele vem bem aqui para as trompas. Aí ele fica aqui, ó, né? Esperando. Aconteceu a relação desprotegida, o que é que vai acontecer? O espermatozoide entra. Então, houve a fecundação. Ele vai descer em direção ao útero. Ele demora, depois da fecundação, vamos supor, você teve relação sexual hoje, e aí houve a fecundação, aqui nas trompas. Com quantos dias ele chega no útero? Em torno de 5 dias. Ele vai chegar aqui no útero. Quando ele chega aqui no útero, ele tem que entrar dentro do endométrio. É o processo que a gente chama de nidação. O que é nidação? É quando o zigoto se implanta no endométrio. Ele demora em torno de 6 a 7 dias. Então, do dia que houve a fecundação até ele se implantar, é em torno de 6 até 8 dias acontece a anidação. Aqui é só normalmente explicando como é que acontece, né? O primeiro dia, o óvulo foi fecundado, né? Aí formou o zigoto, aí ele passa por essas transformações, né? E, ó, vai descendo em direção ao útero. Em torno de 5 dias, ele já é um blastocisto, que vai ser o futuro bebê já, chega aqui no útero. Aí, depois de 1 a 2 dias, ele entra aqui dentro do endométrio. Aí a questão da gravidez, né? Da gravidez gemelar, que são a gravidez múltipla. Existem 2 tipos de gravidez múltipla. Existe a gravidez, os gêmeos, né? Que vai formar os gêmeos. Existem os gêmeos monozigóticos e existem os gêmeos dizigóticos, tá? Qual a diferença? Vamos entender aqui. O que é um gêmeo monozigótico? Eu já falei para vocês que somente um único espermatozoide entra dentro do ovo. Não existe menor possibilidade de mais de um entrar. Por quê? Porque geneticamente isso é impossível. Porque todas as células do nosso corpo só possuem 46 cromossomos.
Se 2 entrar, vai ficar com muito mais cromossomos, então não pode. Então só entra um. Então como é que acontece os gêmeos? Existem 2 tipos de gêmeo, aquele idêntico, que é igualzinho. Às vezes você só diferencia por um sinal, ou porque você convive tanto com ele que você percebe, né? E existe aqueles gêmeos que são diferentes, parece assim, um irmão qualquer seu, porque na verdade é, né? Às vezes até é um homem, outra é mulher, né? Às vezes nem é do mesmo sexo. Vamos entender cada um. Então, os gêmeos monozigóticos, que são o que é idêntico, que é chamado de gêmeos verdadeiros, eles necessariamente são do mesmo sexo e são muito semelhantes, né? Como é que ocorre? Como está aqui na imagem, gente. Era um óvulo e um espermatozoide. Entrou, pronto, normal, igual qualquer gestação. Só que na hora que eles vão se desenvolvendo, chega um momento que eles fazem o quê? Eles se dividem em 2, tá? É por isso que eles são tão idênticos, tão iguais, porque eles vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Então, se eu perguntar para vocês o que são gêmeos monozigóticos, são gêmeos que foram fertilizados por um único óvulo e um único espermatozoide, e eles se dividiram, gerando 2, tá certo? Então, é a fertilização de um óvulo com um espermatozoide que se dividiram, formando gêmeos idênticos, tá? Em algumas situações ocorre que eles não se separam completamente, aí nascem um colado no outro, às vezes é pela cabeça, pelo abdômen. Recentemente foi até divulgado que nasceu um que nasceu com 2 pernas e 4, ou foi 4 braços e 2 pernas, ou foi o contrário. E aí, nesse caso, não tem nem como você dividi-los depois, né? São o que a gente chama de Foram 4 braços e 2 pernas. 2 pernas. Pois, foi no Brasil isso, eu não prestei atenção. Se aconteceu. Não, nem vi. Mas é assim, é uma coisa muito. É. Ai, tão estranho. Quando a ligação, por exemplo, às vezes, e consegue dividir se é pela cabeça. Agora, quando eles compartilham órgãos, aí fica difícil. Porque acontece do gêmeo siamês ser um coração por 2. É como é. Aí não dividem. Mas em muitos casos consegue dividir depois, tá? Fazer cirurgias para dividir. E os gêmeos dizigóticos é o quê? Na verdade, gente, os gêmeos dizigóticos são aqueles gêmeos diferentes, que também chamados de gêmeos fraternos, são aqueles gêmeos que eles são irmãos como qualquer outro. A única coisa em comum é porque eles foram gerados na mesma época. Acontece, não é comum, né? Da mulher ovular amadurecer mais de um óvulo. O habitual é que ela amadureça somente um óvulo por ciclo menstrual. Todo mês ela amadurecer só um. Mas acontece de mulheres que amadurecem mais de um. Então, o que é que acontece? Fica lá, vamos supor, fica 2 lá nas trompas. Então, um espermatozoide entra dentro de um e outro espermatozoide entra dentro do outro. Então, você vai ter 2 filhos que são irmãos, que a única coisa que eles têm em comum é porque foram gerados na mesma época. Então, se eu perguntar o que é os gêmeos dizigóticos, vocês vão dizer: são gêmeos fraternos que foram 2 óvulos fertilizados por 2 espermatozoides e que foram gerados na mesma época. É só isso. Eu e a minha irmã, a gente é univitelinos. Vocês são idênticas. Aham. Pois é, aí no caso, foi na hora do desenvolvimento, o único óvulo se dividiu em 2. E eu já tive uma gravidez, só que foi nas trompas, né? E eram gêmeos. Falou que era gêmeos. Era casal. Inclusive, gente, aí no caso já era esse outro caso. Porque se for casal, é dizigótico. Você ovulou, você amadureceu 2 óvulos e eles foram fecundados, tá? Essa questão dos gêmeos, eles ainda não têm um porquê que isso acontece, de forma natural, né? Porque quando é tratamento, é comum acontecer gêmeos. Porque eles dão medicamento, a mulher produz muitos óvulos, aí pode fecundar tudinho. Mas de forma natural, normalmente está relacionada à mulher. Então, se você é mulher
na sua família tem caso de gêmeos, aumenta a chance de você ter gêmeos também. Aqui, gente, é só alguns conceitos, né? Aí é só questão de ler mesmo, né? Embrião, porque normalmente chama de embrião ou feto. Existe diferença? Existe. Embrião é do momento da anidação até a 8ª semana de gestação. Porque o que é que a gente diz? Zigoto. Eu não coloquei aqui. Mas o que é o zigoto? O zigoto é do momento da fecundação até ele chegar no útero, né? Isso até tem aqui, deixa eu mostrar. Aqui. Ó, não, vou mostrar essa imagem que tá maior. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o óvulo. Fecundou, ele já é chamado de zigoto. E ele é chamado de zigoto até quando? Até ele entrar aqui no útero, que é no momento da anidação. Então, zigoto é do momento da fecundação até a anidação, tá? Enquanto ele ainda está nas trompas. Não, das trompas em direção ao útero. Chegou aqui, ele entrou aqui dentro, aí não é mais zigoto. Zigoto é só da fecundação até a anidação. Da anidação, aí já é outro. Aí ele recebe o nome de embrião. Quando ele entra dentro do endométrio, que é a anidação, até 8 semanas de gestação, que é em torno de 2 meses, aí é chamado de embrião. Depois de 8 semanas de gestação até o nascimento, é chamado de feto. Viu? Então, existe essa diferença do que é zigoto, embrião e feto. Zigoto é da fecundação até a anidação, embrião da anidação até a 8ª semana de gestação e feto da 8ª semana de gestação até o nascimento. Michele, aí quando faz a ultrassom, então só vai dar para ver o feto depois da 8ª semana. Antes você só vê o saco. Só vê o saco, que é o embrião. Eles chamam de saco vitelino, viu? Ali é só o embrião, tá? Só passa a ser feto com 8 semanas de gestação, tá? E aí nós também temos os termos para os números de gestações. Sempre que vier gesta, está se referindo à gestação. Sempre que vier o nome para, está se referindo ao número de partos, tá? Então, nule gesta. Nule vem de nulo, ou seja, de zero. Então, nule gesta foi uma mulher que nunca ficou gestante. Vocês estão entendendo? Então, gestação é gesta. Então, o termo técnico que vier o nome gesta se refere à gestação. Nule se refere a nulo. Então, nule gesta, nunca ficou grávida. Primigesta, primeira gestação. Prime vem de primeira. Primigesta, primeira gestação. Secundigesta, secundo vem de segundo. Secundigesta, segunda gestação. Multigesta, multi se refere de vários. Então, multigesta são várias gestações. E geminigesta é gestação de gêmeos. Então, por exemplo, a Deine, ela já foi uma geminigesta, porque ela já ficou grávida de gêmeos. Mas ela perdeu, então ela nunca pariu. Então, ela nunca pariu, então ela não é geminípara, ela só é geminigesta. Geminigesta já ficou grávida de gêmeos. Gestação também pode ser chamada de prenhez ou gravidez. Nutriz é a mulher que está amamentando. O termo para se refere ao número de partos. Então, nulípara é a mulher que nunca pariu. Existe mulher que já teve grávida, por exemplo, uma primigesta e nulípara, pode. Ela está grávida, mas nunca pariu, tá? Primípara, no primeiro parto. Secundípara, segundo parto. Multípara, vários partos. E geminípara, parto de gêmeos. Lembrando, quando a gente fala de parto, a gente está falando de qualquer tipo de parto, cesáreo ou normal, tá? Se o menino saiu, a gente chama que ela pariu. Aí os tipos de parto foi qual? Normal ou cesáreo, entendeu? Mas se você teve 3 filhos, se você teve 2 filhos e foi um parto normal e o outro cesáreo, não importa, tu é secundípara, porque você pariu
2, tá? A parturiente é a mulher que está em trabalho de parto, e a puérpera é a mulher no pós-parto, né? Que é no puerpério, que é até 42 dias pós-parto. Aqui é o seguinte, gente. Eu falei que o zigoto, né, ele vai transformar no menino, mas não é só no menino. A união do óvulo com o espermatozoide vai dar origem a várias coisas. Vai dar origem ao embrião, que vai ser o futuro feto, que vai ser o futuro menino, mas também vai dar origem à placenta, ao cordão umbilical e às membranas fetais. E é isso que a gente vai ver agora, o que é cada um desses. Então, se a gente voltar bem aqui ligeirinho, deixa eu voltar. Não, é aqui. Nessa imagem, ó, tá vendo? Aqui era o óvulo, foi fecundado aqui. Aí tá vendo que ele tá se modificando, ó, aqui, ó. Aqui o tanto de células. Quando ele forma bem que o blastocisto, tá dando para perceber que tem uma parte vermelha e um azul. É porque aqui não vai ser só o menino, não, tá? Uma parte vai ser menino, a outra parte vai ser placenta, a outra parte vai ser a bolsa, entendeu? Cada um vai ser uma coisa. Então, vamos ver cada um que é. O que é a placenta? A placenta, gente, não é o local onde o menino fica. Porque muita gente acha que a placenta é aquela bolsa que o menino fica dentro. Não é. A placenta é isso aqui, ó. Parece um fígado. Vocês, quando forem ver parto, que tirar a placenta, vocês vão ver como é a placenta. E também tem imagem aqui. Essa placenta, ela fica uma parte em contato com a criança, a outra parte com o útero da mãe. Qual é a função da placenta? Né? Depois a gente vai ver que tem lá no slide mais na frente. Mas, na verdade, a placenta é quem faz a comunicação entre a criança e a mãe, tá? A criança, para ela sobreviver, ela tem que receber tudo da mãe. E ela recebe por meio de quem? Da placenta. Ela normalmente é arredondada. No final da gestação, ela pode chegar até 1 quilo, tá? É isso a placenta, aqui é uma foto real de uma placenta. A placenta não é o local onde a criança fica dentro. Ela fica aqui no fundo do útero. Ó, tá vendo aqui, ó? O neném tá aqui. Onde é que o menino fica? Dentro do útero. Aí ele, além de estar dentro do útero, tem uma bolsa, que a gente chama de bolsa amniótica, e aí tem essa placenta que fica aqui em cima, no fundo do útero. É essa placenta fica ligada, dela sai o cordão umbilical, isso aqui é o cordão umbilical, que se liga aqui na criança. Qual é a função da placenta? Ela tem a função de barreira, de secreção de hormônios e de realizar as trocas entre a mãe e a criança. Como de barreira? Porque, na verdade, não é tudo na mãe que passa para a criança, porque é como essa placenta, é como se ela filtrasse as coisas antes, né? Só que algumas coisas que mesmo assim passam, por exemplo, o álcool, o cigarro, a nicotina do cigarro, né? Então, por isso que as mulheres que estão grávidas, elas não podem tomar bebida alcoólica, porque passa pela placenta para a criança. Mas, de certa forma, é uma barreira de proteção, tá? A placenta vai continuar produzindo estrogênio e progesterona, que são os hormônios protetores da gravidez, e o HCG, que é o hormônio da gravidez. E realiza as trocas, né? Ou seja, a criança, ela não tem como dar comida para a criança, nem oxigênio. Tudo ela recebe da mãe. Então, ela vai receber através da placenta. A placenta, ela está completamente formada até o final do 4º mês de gestação. O cordão umbilical, ele sai da placenta em direção ao abdômen da criança, né? Qual é a função dele? É o canal entre a mãe e a criança, né? Ele vai ligar a placenta à criança. Nesse cordão umbilical, você vai encontrar vasos sanguíneos. E quais são esses vasos sanguíneos? Uma veia, que é essa maior, vermelha, e 2 artérias. A circulação do cordão, ela é diferente da circulação normal do nosso corpo. Porque o nosso corpo, o sangue venoso, o sangue sujo, ele vai pelas veias. E o sangue limpo, cheio de oxigênio, é pelas artérias.
Só que na circulação do cordão umbilical é o contrário, tá? O oxigênio, ele entra para a criança pela veia. E o gás carbônico, que no presta da criança, sai pela artéria. Ele tem em torno de 30 centímetros até 1 metro. É importante essa questão do tamanho do cordão, gente, porque e tem como a gente saber, que quando o cordão é muito curto, corre o risco de descolamento da placenta, que é uma complicação que ocorre durante a gravidez, que a gente vai ver no próximo assunto. E quando o cordão é muito longo, corre o risco da criança ter prolapso de cordão, que é um cordão enrolado no pescoço, que também pode ser um agravamento durante o parto. Aí aqui é só mostrando as imagens, né? Aqui é uma foto real que você encontra 2 artérias e essa maior é a veia. E as membranas fetais, gente, é a bolsa, né? A bolsa estourou. O que é as bolsas? É as membranas fetais. A criança, ela fica dentro dessa bolsa. Ela não fica dentro de placenta, ela fica dentro dessa bolsa, né? Essa bolsa, ela é formada por 2 camadas, chamada de córeo e âmnio, né? O córeo é a parte de fora, o âmnio é a parte de dentro. E aí, dentro dele, tem um líquido, que é chamado de líquido amniótico. Então, é chamado de bolsa das águas também. Dentro tem o líquido amniótico. Qual é a função? Proteger o feto contra traumas, serve de barreira contra infecção. Então, essa bolsa, gente, para que esse menino fica dentro dessa água, dentro da barriga? Vai proteger de pancadas, por exemplo, a mãe tiver alguma pancada na barriga, vai proteger a criança, porque esse líquido amortece, né? Protege também contra algumas infecções, porque essa bolsa não permite que ela entre diretamente em contato com a mãe. A única ligação que ela tem com a mãe é pela placenta, porque ela está dentro do útero, mas ela não está colada com o útero, ela está dentro dessa bolsa. Então, protege, se a mãe tiver infecção, de certa forma, protege contra infecções, tá? E dentro dessa bolsa, você encontra esse líquido. Esse líquido dentro não é água, é um líquido, que a gente chama de líquido amniótico, que a maior parte dele é água, mas você encontra proteínas, gorduras, a pele da criança, as células que morrem na pele da criança vão se descamando, vão ficando aqui dentro. O vernix caseoso, que é tipo um sebo, que a criança, quando nasce, tem tipo um sebo assim no corpo. Quando ela está já perto de nascer, ela começa a produzir esse que a gente chama de vernix caseoso, e ele se solta, fica aqui nesse líquido. É por isso que quando rompe a bolsa, o líquido não é completamente branco. Por quê? Porque junta todas essas coisas. Qual é a função desse líquido? Ele impede a aderência do feto ao âmnio, ou seja, ele impede que a criança se grude à bolsa, então ele fica solto lá dentro. Quando ele rompe, quando a bolsa rompe, ele lubrifica o canal do parto. Então, a mulher entra em trabalho de parto, rompe a bolsa e ele lubrifica esse canal para ficar mais fácil dessa criança passar. E também é o líquido amniótico que mantém a temperatura do corpo da criança. A criança dentro da barriga, gente, é quentinha. É por isso que quando a criança nasce, a gente tem que envolver ela com roupas para aquecer ela, porque quando ela sai, é quente lá dentro, que é justamente manter essa temperatura do corpo dela. Qual é o volume desse líquido? É em torno de 1 litro, no final da gestação, claro. Se for menos de 1 litro, aí é uma intercorrência que a gente chama de oligâmio, que muitas vezes você tem que antecipar o parto, porque tem pouco líquido, a criança entra em sofrimento fetal e a gente tem que antecipar esse parto. E quando é mais de 1 líquido, a gente percebe que aquele barrigão é enorme, ela é só água. E muitas vezes é tanta água que também pode causar uma complicação. Aí a gente chama de polidrâmio, tá? A gente vai ver isso quando for falar das complicações na gravidez. Qual é a cor desse líquido amniótico? Vai depender do desenvolvimento da criança.
Se a criança for prematura, gente, ou seja, o feto não está maduro, é prematura, o líquido é claro. Se o líquido, por isso que é importante a gente falar, para perguntar à mulher, na hora que rompeu a bolsa, perguntar que cor era o líquido, tá? Ele, normalmente, o correto é que ele venha esbranquiçado, né? Meleitoso, porque ele vem com água e vem outras coisas dentro. Se ele vier esverdeado, significa que a criança pode ter feito cocô dentro da barriga, e aí ela pode ter entrado em sofrimento fetal. Se vier amarelado, normalmente pode estar relacionado a problemas no sangue, né? Doença hemolítica, que é uma doença relacionada à destruição das células do sangue da criança. E se vier escuro, castanho, é morte fetal. Às vezes acontece de vir sangue junto do líquido. Aí é porque já está vindo dilatando, tá bom? Mas o líquido mesmo não é para vir com sangue. Quando vem sangue para a mulher é porque já está dilatando. Professora, na questão da quantidade de líquido, isso daí ele só é observado através de ultrassom, vamos supor, se é uma gestante. Assim, se o profissional, durante o pré-natal, ele tem muita experiência, ao tocar, fazer... Lembra que eu falei lá do pré-natal, da palpação obstétrica, né? Que você faz aquela palpação, você consegue detectar se você tem muito ou pouco líquido. Mas pela ultrassonografia, eles sabem até o volume. Se você pega um resultado de ultrassom de uma gestante, eles têm lá volume do líquido amniótico, aí tem um valor, tá? Dependendo da idade gestacional, tem uma quantidade. No final da gestação, é em torno de 1 litro. Então, se tiver pouco líquido amniótico, o pior é quando é pouco líquido, tá? Aí ele entra em sofrimento fetal e muitas vezes você tem que antecipar o parto. Michele, do nada eu escuto aqui, mãe, o meu veio que cor. Como é? Do nada eu escuto aqui, mãe, e o meu veio que cor. Tem um menino perguntando? Tem um menino? Foi, ele desenhando aqui do lado, ele, mãe, o meu veio que cor. Ai, meu Deus. É importante você até falar para a gestante durante o pré-natal, quando ela já estiver perto de ganhar, né? Que a gente diz assim, ó, se tu entrar em trabalho de parto, rompeu a bolsa, tu veja a cor. Porque muitas vezes, gente, por exemplo, a criança fez cocô dentro da barriga, esse parto não dá tempo de esperar ter parto normal, se for demorar, porque a criança pode morrer na barriga. Então, a gente pergunta, aí a gente já diz, olha, preste atenção na cor do líquido, porque às vezes, se não falar, na hora da agonia, ela nem olhou direito. Então, é bom a gente falar, porque muitas vezes a cor do líquido pode indicar que não dá para esperar, tem que fazer cesárea. Então, é bom verificar tudo isso. Outra coisa, às vezes, essa bolsa, ela rompe de uma vez e sai tudo, que a mulher percebe que é como se tivesse feito outra coisa. Não dói para romper a bolsa, viu? Não dói. Nem tem estalo, não é igual estourar uma balão, não. Se tiver dor, é porque ela tá tendo contração já, entendeu? Mas só estourar a bolsa não sente dor, não. Tem mulheres que é como se tivesse feito xixi. Moia de uma vez. Mas já tem outras que essa é mais difícil de identificar. Fica só pingando, não rompe de uma vez. Aí, sabe como é que a gente percebe? Quando a barriga começa a diminuir. Ela não sente cólica, ela não está tendo dilatação, mas rompeu a bolsa. Só que o líquido está saindo aos poucos. Aí ela pensa que é xixi, entendeu? Porque no final a barriga está tão baixa que, né? E aí você percebe muitas vezes pela diminuição da barriga. Aí esses casos tem que prestar muita atenção, porque pode perder muito, porque se ficar líquido, mesmo perdendo um pouquinho, não tem problema não. O problema é se perder muito líquido, essa criança pode entrar em sofrimento fetal. Então, bem... Tem algumas... Na verdade, gente, se a gente for atrás das coisas, a gente vai ficar com medo de tudo. Então, muitas vezes é bom a mulher nem ficar sabendo do que pode vir a acontecer, porque senão a questão psicológica pode até atrapalhar. Aqui, gente, é um resumo, vocês não precisam se atentar a isso, eu não vou cobrar, a questão só da formação do embrião, né?
que aqui é uma célula, aqui é o blastocisto, né? Que aqui é quando já chega lá no útero. Daqui, gente, isso aqui, ó, isso aqui roxo, vai formar o menino, isso aqui vai formar a placenta e o restante vai formar a bolsa. Aí aqui já é formando, ó, aqui já é o embrião. Daqui do embrião já é o feto, ó, já com 6 semanas, né? Com 8 semanas. Olha como é, como parece um réptil. A mãozinha pequena. Inclusive, gente, a gente nasce igual mãozinha de pato. Um dedo é grudado no outro, aí depois é que ele se separa. A cabeça muito maior do que o corpo. Aqui, gente, com 6 semanas, é onde, com 4 a 6 semanas, é quando começa a ter atividade cardíaca. Se você fizer a ultrassom, já dá para ouvir os batimentos. Aqui já é com 40 semanas, né? O menino já nascendo. Aqui é 20 semanas, ó. Já tá bem maiorzinho, né? Aqui, se você tiver parto, aqui já não é mais aborto, é parto prematuro, tá? A diferença entre aborto e parto é isso. Não é o tamanho do menino, não é porque você provocou, foi natural. A diferença entre parto e aborto é a idade gestacional, tá certo? Mas isso nós vamos ver mais na frente. Até 22 semanas de gestação é aborto. Depois de 22 semanas de gestação, aí é parto. Aqui com 28 semanas e aqui já com 40 semanas em média, que é quando nasce. Aqui também é só a evolução e o assunto encerrou. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Não. Oi? Não. Pois aí,